Bom dia a todos. Sufrágio pela alma de Maria de Lourdes da Costa Feitosa, Leonides do Vale Feitosa, 7 dias, Antônio da Costa e Silva, Leonília da Costa Feitosa, Maria das Graças Feitosa da Costa, Evanildo Feitosa da Costa, Maria de Jesus Martins da Costa e Silva, Tomás Gomes Campeiro antepassado, Deca Soares de Souza antepassados, Tomás Gomes Campeiro filho, o interior Lucas Campeiro Médio de família, Clifton Angelino Santos de família, Ciara Campeiro Lima e família, Raimunda Gomes Campeiro de família, Vídeo Vieira de Souza Silva, Tertulino Félix da Silva, Maria Magalhães, Bedes Abreu, Maria Francisca de Jesus, Miguel Francisco de Andrade, Lauriane Andrade, José Wilson dos Santos, Antônio Marcos Vieira de Almeida, Adriana da Costa, Leonesa Andrade, José Lino de Araújo, Maria Chudênio Ambrosio da Silva, Inácio Sabino de Araújo, José Adalberto, Luzinho Amaro, Zeca dos Santos, Zeca Araújo, Francisco Osmundo de Araújo, Teófilo Amaro Costa Oliveira, Francisco Ferro da Silva, por libertação, Pedro Henrique Neves Reis Bertoldo, Jorge Emanuel Neves Lago, Raíssa Isabel Neves Reis, José Pedro Reis, Isalva Lima Neves, Abel da Silva Mendes, Pamela Alves Bertoldo Silva Neves, José Wilson de Souza, Maria Laureni Cardoso Pereira. Irmãos e irmãs, celebrando este primeiro domingo da Quaresma, apoiamos este tempo sagrado, oportuno para viver mais conscientemente a nossa condição batismal. Indo com Cristo ao deserto, aprendemos com Ele a vencer as ciladas da maldade e a reafirmar nossa fé e nossa adesão a Deus de amor e bondade que nos leva pela sua mão. Esta campanha da fraternidade em prol do combate à fome é nossa atitude prática da oração que se transforma em ação. Usar isso na nossa celebração, cantando. Senhor, não me deixa fugir de ti, voltar para o mundo em que saí, dessa forças que capacitou para o teu reino de amor. Senhor, não me deixe fugir de ti e voltar para o mundo de que saí, meu Senhor que me resgatou. Por mim mesmo não teria conquistado, Senhor. Senhor, não me deixa fugir de ti, não voltar para o mundo de que saí, que já construí espiritual e de material a caridade, Senhor. Senhor, não me deixa fugir de ti, voltar para o mundo de que saí, para recaída. Estou nos seus braços, Senhor, ligado por mãos poderosas. É nisto que acredito, Senhor, e por isso resistas recaídas. Senhor, me protege na quaresma do amor. Senhor, na quaresma do amor.
Amados irmãos e irmãs, vamos assim, do café e vivência dos exercícios espirituais da quaresma, esmola, jejum e oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, vamos assim pedir perdão a Deus por nossos pecados, para que a nossa celebração seja agradável a Deus e possa alcançar as graças as quais viemos buscar aqui hoje nesta Santa Missa, ato penitencial. Perdão, Senhor, por não ver o mesmo e partilhar. Perdão, Jesus, por não partilhar meu amor em família. Perdão, Senhor, por não amar primeiro e querer ser sempre amado. Amados irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Estamos às Santas Leituras. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspectos atraentes e de frutos saborosos ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos, e os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu o fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós.
Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Com a falta de um só, acarretou condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. De pé para aclamar o Santo Evangelho, cantando. A esmola, o jejum e a oração são práticas de amor ao irmão.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e sua glória, e lhes disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desculpa, na quaresma não bate palma não. Quaresma é sóbrio, tudo é calmo, e na quaresma. Então vamos, nesse momento agora, meditar, nesse tempo de quaresma, né? Que nós devemos fazer jejum, intensificar nossas orações, intensificar nossa caridade, nossa esmola. Aqui nós temos uma tradição na Semana Santa e também no tempo do Natal, a gente fornecer cestas, né? Trazer cestas básicas ou quilos, né? Que assim foi tão cara, né? Então, quilos, juntando os quilos, a gente forma as cestas, né? Para dar para as pessoas mais necessitadas, né? Tanto daqui como também os que passam lá na rua, lá de casa, onde eu moro, no centro, sempre passa a gente pedindo, né? Sempre. Então é bom que a gente possa fazer dessa nossa esmola, né, do jejum, alimento para aqueles que têm fome, né? E da esmola é oferta para a casa do Senhor, né? E essa esmola se conjuga também ao dízimo, né? A oferta da esmola e o dízimo para fortalecer a casa do Senhor. Pois bem, na primeira leitura nos é colocado sobre a origem do pecado original. Então, aqui é bem claro. Por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Adão. Então, por Adão, o pecado entrou no mundo. Mas, pelo Filho de Deus, entrou a salvação. Então, um homem trouxe o pecado. E com o pecado veio a morte. Porque a morte é fruto do pecado. Daí porque Nossa Senhora não morreu. Né? Por que Nossa Senhora não morreu? Ela foi assunta ao céu. Porque ela não tinha pecado. Ela é imaculada de Conceição. Então por isso ela não morreu. Ainda tem pesquisadores procurando o túmulo de Nossa Senhora. Eles foram procurar e nunca vão achar. Né? Ela não morreu, ela foi assunta aos céus. E então nesse sentido você observa que o pecado tem essa dimensão social também, né, coletiva. A Eva que ofereceu para Adão, a desobediência, ou seja,
Isso pode ter sido também Adão que ofereceu para Eva, né? Porque tem que lembrar também que o contexto da sociedade judaica é um contexto muito machista. Você vê que bota o homem lá em cima e a mulher lá embaixo. Né? A mulher com uma série de ensaio, o homem com aquele líder, responsável, tá? Até tem região lá que até hoje não é assim, né? A mulher é muito privada nas coisas. Então vem uma cultura machista também nesse sentido. Então tem que fazer filtro, né? Assim como o texto pode ter sido Eva, que ofereceu para Adão, pode ter sido também o Adão, já que o Adão é que mandava tudo, né? Na cultura dele lá, o homem que fica como aquele que manda, aquele que dirige, aquele que ordena. Então, um pouco assim, aqui para a gente não importa quem fez primeiro. O que importa é que todos os dois pecaram. E quando eles pecaram, ou seja, desobedeceram a ordem de Deus, não mexa aqui. Esse aqui é o pecado original. É desobedecer a ordem de Deus. E eles se perceberam nus. Ou seja, luz aqui significa despido da graça de Deus. Não é nu de roupa, não. Porque às vezes as pessoas querem interpretar a Bíblia ao pé da letra. Né? Ao pé da letra. A Bíblia cita ao pé da letra é um livro de história. Você, 1500, os portugueses invadiram o Brasil e existiam mais de 100 milhões de indígenas aqui. Então, isso são dados, né? São dados, isso é histórico. Então, tem que ser mesmo tal e qual. Agora, a palavra de Deus tem que ser interpretada. E é por isso que a gente estuda a Bíblia, estuda exegese, estuda eclesiologia e uma série de ciências, para a gente poder fazer a interpretação correta. Muito bem. Então, aqui, nesse sentido, o pecado é coletivo. Ou seja, um oferece para o outro. Também nós vivemos numa sociedade em que, na nossa sociedade também, o pecado é coletivo. Tem os que oferecem. Por exemplo, nós vamos ver aqui na segunda leitura, né? Quando ele vai colocar aqui na carta de São Paulo aos Romanos, a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Então, como eu já falei para vocês, que a morte é fruto do pecado. Por isso que nós morremos, porque nós pecamos. Aí vamos ver aqui, trabalhar o Evangelho, que vai nos falar sobre o que? As tentações, né? As tentações que Jesus sofreu. A primeira tentação, quem que lembra? A primeira tentação qual foi? Transformar pedra em pães. Por quê que o Satanás foi por esse caminho? Porque Jesus estava jejuando, né? E quando a gente jejua, a gente come menos. Jejum não é deixar de comer. Jejum significa comer menos, se alimentar menos. Então, nesse sentido, é que nós sentimos fome, porque estamos comendo a quantidade menor. Aí daí o Satanás aproveitou que Jesus estava com fome, transforma essas pedras em pães, que ele fez jejuar pão e água, transforma essas pedras em pães, que ele estava com fome, né? Para ver se pegava Jesus pela barriga, né? Então, muitas vezes, a gente tem que ter cuidado. E quando a gente está passando necessidade, por exemplo, econômica, às vezes chega tanta proposta, né? Esse negócio de tráfico, esse negócio de tanta coisa que quer oferecer para a pessoa, tantas facilidades. Por isso, a gente tem que ter cuidado. Porque no momento que a gente tem mais necessidade, seja material, seja emocional, aparece sempre alguém com uma proposta, né? Tem que ter cuidado. Primeiro Satanás, né? Nessa hora a pessoa está fazendo o papel de Satanás, está querendo te desviar do bom caminho. Aí depois qual é a outra tentação? Qual é? Depois Jesus voou para a parte mais alta do templo de Jerusalém. Mais alta. Aí foi o que ele disse para ele? Era para ele pular, né? Se ele acreditasse que realmente os anjos iam ampará-lo, então ele teria que pular. Tipo testando a fé em Deus, tipo duvidando de Deus. Como quem diz assim, eu só acredito em Deus se eu ganhar na loteria. Ainda diz assim, tantos milhões, pode ser pouco, né?
Então fica tentando Deus. Você acredita em Deus, você resolver isso. Você acredita em Deus, depois que fizer a promessa tal, eu alcanço a graça tal. Aí alguém sai pulando de igreja em igreja, né? Porque acha que essa igreja tem mais fé do que a outra, tem mais força do que a outra. Então são pessoas que não têm fé. São pessoas que a fé é fraca. E não tem aquela firmeza em Deus, a firmeza em Jesus, a firmeza no Espírito Santo, a firmeza na Sagrada Família, a firmeza no nosso patrono, né? Que nos encaminha para Deus. Então é preciso que nós tenhamos essa fé firme. Aí depois nós temos a outra tentação. Qual é? Qual foi? Mostrou todos os reinos, né? Então, se você me adorar, você vai ter todos esses reinos aqui para você. Os reinos deste mundo, né? A pessoa vai se você à noite, toda claridade, né? Agora naquele tempo não tinha luz como tem hoje, mas já existia, né? Velas, cera. Então mostrou todo o poderio. Você vai mandar em tudo isso aqui se você me adorar. Aí foi o que Jesus Cristo disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então vocês observam uma coisa aí, que todas as tentações, duas coisas que tem que observar aqui. Qual é a primeira? Que o Satanás conhece as Sagradas Escrituras, viu? Ele conhece. Satanás conhece as Sagradas Escrituras, só que ele só citava a Bíblia. E Jesus Cristo também, é claro, conhece as Sagradas Escrituras. E como é que Jesus Cristo rebatia tudo? Na palavra de Deus. Por isso que ele se saía bem. Porque ele rebatia todas as tentações na palavra de Deus. Assim também nós, quando nós somos tentados a qualquer coisa, nós temos que rebater com a palavra de Deus. Daí nós temos que conhecer a Bíblia. Vamos aproveitar essa quaresma para ler mais a Bíblia. Vamos dizer que o exercício espiritual seria, ou deve ser, ler mais a Bíblia, ler mais a palavra de Deus. Vai colocar o braço, quem tem a Bíblia em casa? A maioria, gostei, viu? Muito bem. Vamos ter ainda providenciar a Bíblia para ler, que a palavra purifica, a palavra santifica, e a palavra é que nos orienta, que nos leva a Deus. Então, nesse sentido, é preciso que nós... Quem costuma fazer jejum na sexta-feira durante a quaresma? Agora o jejum está pouco. Tá? Diminuir na sexta-feira a alimentação. A minha avó fazia o ano todo, né? A minha avó. Maia eu nem faz, né? Sexta-feira eu não como carne o ano todo. Isso. Então, olha, também nós temos que nos esforçar para isso, para ter mais, não vai ser assim o ano todo não. Primeiro na quaresma, né? A gente fazer o jejum, né? E a abstinência de carne, a sexta-feira também, tá? Pode comentar. Então, quais são os exercícios espirituais? Os 3? Esmola, jejum e oração. Então, intensificar mais nossas rezas, nossas orações. E é por isso que eu estou fazendo essa campanha com vocês, né? De colocar, nem que seja numa laje, na pedra, no canto da parede, colocar os santos, né? Colocar Jesus, José, Maria, e colocar o nosso padroeiro, e depois vocês colocam o outro santo de devoção de vocês. Eu estou providenciando aqui a réplica. Está demorando porque está sendo um trabalho manual e também por conta do tempo, né? Que de vez em quando o sol desaparece e lá tudo secando lá no sol. Então vocês anotam o nome de vocês do plantão do dízimo, tá? É para poder vocês conseguirem. Quem anotar primeiro vai ganhar, vai adquirir a imagem primeiro. Palavra da salvação. Crê em Deus Pai, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria.
Foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na missa da ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, vamos invocar a Cristo Mestre, que venceu a maldade e se manteve na fidelidade ao Pai. A resposta é: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Vamos lá? Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Na missão da Igreja e ser sinal de fidelidade ao Evangelho e ao projeto do Reino de Deus, nós os invocamos. Cristo, Cristo atendei-nos. Para termos forças na caminhada de vencer o fermento da maldade e abraçar a misericórdia do Pai, nós os invocamos. Cristo, Cristo atendei-nos. Para que os frutos desta campanha da Fraternidade 2023 nos impulsionem à prática da partilha e ao combate à fome, nós os invocamos. Cristo, para que este tempo quaresmal nos ajude a renovar os compromissos e as exigências que o batismo nos pede, nós os invocamos. Para que nessa quaresma, auxiliado por Nossa Senhora e por São Porfírio, que a Igreja comemora hoje, nós possamos incorporar as práticas de oração, penitência, jejum, temperança, mortificação. Peçamos ao Senhor. Lembrado as pessoas que estão passando, quase 33 milhões de brasileiros passam fome. De 10 crianças e adolescentes no Brasil, de 10, 6 passam fome. 6. Aí estão fora da escola, fora das possibilidades. Então, nós somos responsáveis por isso também. Então, vamos lutar para que tudo isso seja erradicado no Brasil, como já foi erradicado anos passados. Né? Então, você te volta para ver mesmo grau que era antes, né, nesse sentido. Vamos lembrar também dos países que vivem em guerra, da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, e insiste, está colocando lá as mãos, né, na terra alheia, território alheio, ferindo a cidadania, ferindo a ONU, ferindo todos os órgãos de direitos humanos, matando o povo, só pela ambição de abocanhar territórios, pensando em ser um país imperialista como era naquele tempo da União Soviética. E, claro que, graças a Deus, que acabou aqui. Mas ele está querendo ressuscitar ou refazer aquela mesma coisa naquele tempo. Vamos rezar e também torcer para que a Ucrânia vença logo essa guerra. Os países todos estão se unindo à OTAN, os 7 países mais ricos do mundo, mandando também possibilidade para que a Ucrânia possa se libertar das garras da Rússia. Para que isso aconteça, rezemos ao Senhor. Cristo atendei. Cristo nos pedimos por Cristo ao Senhor, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Do G Eucarístico, tanto do ofertão. Na quaresma a esmola se transforma em oferta na casa de Jesus. Em jejum alimenta os que têm fome, come de Deus e material, caridade, salvação. Caridade, salvação.
caridade e salvação. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nós dever a salvação, damos graças sobre todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinando-lhes a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna. Com os anjos todos os santos, nós nos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Deus do universo. Céus e terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando firmemente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste digno de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Juarez e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida. Acolhei-os
junto a vós a luz da vossa face. Concedei-nos contemplar a vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, para participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, todos os que nos serviram, a fim de louvar e glorificar o Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eventos. Com Cristo, em Cristo, amor Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, da honra e da glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai, a unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. Sintam-se abraçados por mim, que eu me sinto abraçados por todos vocês. Sintam-se abraçados pelos outros. Cordeiro de Deus, O Deus de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. O Deus de Deus que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso dia de beleza imemorável, maldição nossa palavra e sereis salvos. O corpo e o sangue de Cristo nos guardam para a vida eterna. Amém. Comunhão com Deus, a Eucaristia, o corpo de Cristo, que dá sentido à vida, alegria do sacrifício, de vida eterna. E a favor de Jesus, que sacia a fome do povo,
vida eterna, pois é o pão da vida eterna. A comunhão com Deus, a Eucaristia, o corpo de Cristo, que dá sentido à vida, a alegria do sacrifício, tem vida eterna, e a favor de Jesus, que sacia a fome do povo, que sustenta para sempre os que nele crêem. Ainda que esteja morto, viverá, pois é o pão da vida eterna, pois é o pão da vida eterna. A comunhão com Deus, a Eucaristia, o corpo de Cristo, que dá sentido à vida, a alegria do sacrifício, tem vida eterna, e a favor de Jesus, que sacia a fome do povo, que sustenta para sempre os que nele crêem. Ainda que esteja morto, viverá, pois é o pão da vida eterna, pois é o pão da vida eterna. Alma de Cristo santificai, corpo de Cristo salvai, sangue de Cristo irradiai, água do lado de Cristo lavai, paixão de Cristo confortai. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei. Não permitais que me separe de vós, o espírito maligno defendei. Na hora da minha morte chamai, e mandai-me para vós, para que com vosso santo vos dou, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fazei-nos livres do amor e a reconciliação. Amém. Oremos. Ó Deus, nos alimentarmos com este pão,
que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-me desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai da vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero vocês um minutinho, tá? Quero lembrar que toda quarta-feira nós temos celebração da Santa Missa com a bênção do Santíssimo. Toda quarta-feira, celebração da Santa Missa com a bênção do Santíssimo aqui. Então, vamos ver se primeiro esse período da quaresma, vamos fazer esforço para vir, tá? Quer dizer que não vê no outro não, mas vamos fazer esforço para começar a vir na quaresma. Na adoração, Santa Missa, adoração e bênção do Santíssimo. Aí depois nós temos também, ó, toda segunda-feira, a missa da quarta-feira é 5 da tarde. Toda quarta-feira, 5 da tarde, tem a missa aqui. E toda segunda-feira, às 18 horas, eu faço a missa novena lá em casa, através do meu canal do YouTube, Padre Trindade Oficial. Padre Trindade Oficial. Então, primeiro a gente faz pelo Facebook, né? Em seguida, passa para o YouTube. O Facebook é só acessar a página João Trindade, tá? Estilo Padre, deixa só João Trindade, tá? João Trindade. Então, vocês entram na minha página no Facebook, 18 horas, toda segunda-feira, com a missa novena de São Judas Tadeu. E vocês entrem em contato com o canal Padre Trindade Oficial para vocês dizerem se vocês querem intenção, botar a intenção de missa, que eu vou entrar em contato com o José, que está cuidando dessa parte aí, então vocês vão enviar o nome de vocês. Se vocês querem ação de graça, ou então cura de libertação, ou rezar para os entes queridos de vocês, esteja aqui, está adolescente aqui ou não. Tudo bem. E outra coisa sobre a rapariga da imagem, outra coisa é sobre aquela vitrine ali, tem os objetos sagrados, né? Tem a artigos religiosos, que nós estamos vendendo no valor simbólico, é para poder ajudar mais aqui nos trabalhos aqui da capelania, tá bom? E quem quiser colocar o nome, ali, quem quiser adquirir a imagem, coloca o nome para todo o dízimo. Também eu quero dizer que eu tenho um novo livro de psicologia, também sou psicólogo, né? Estou à disposição de vocês. Para quem não me conhece, sou o Padre João Trindade, trabalho agora só aqui para prestar serviço para vocês, tanto de confissão, missas, como também psicológico. Então, vocês vão me procurar também para a questão de psicologia. Então, aqui, ó, tem um ar-condicionado que nós ganhamos, split, né? Então, a gente já pode fazer aqui. Se a coisa for mais séria, então, vocês têm um consultório, vocês podem ir, e lá vocês vão dar o que vocês quiserem, tá? Querem e quiserem, tá certo? E vocês aqui têm preferência aqui da minha capelania, tá? Agora, os outros, assim, puder, esquece, tem uma taxa, tá? Mas vocês têm esse privilégio de ir para lá, vocês dão o que vocês quiserem. Tá certo? Só marcar, faça o atendimento de você lá. No consultório, é na Rua Lavo de Lago, 1291, lá onde eu moro. Senhor, faz de mim um dizimista consciente e feliz. Que meu dízimo seja agradecimento, seja um ato de amor e reconhecimento pela tua bondade. Que tenho de bom de ti recebi vida, fé, saúde, amor, família, bens. Ajuda-me a partilhar com justiça e fidelidade. Tira o egoísmo do meu coração, que eu te ame cada vez mais, que ame e ajude cada vez mais aos irmãos, que meu dízimo seja forte de bênçãos, para mim, minha comunidade, minha família. Amém. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, a Igreja vos honra e invoca por todo o mundo, como patrono dos casos desesperados e dos negócios sem remédio. Rogai por mim que estou desolado. Eu vos imploro, fazer o uso do privilégio que tendes de trazer socorro imediato
onde o socorro desapareceu quase por completo. Assiste-me nessa grande necessidade, para que eu possa receber as consolações e o auxílio do céu, todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos. São Judas Tadeu, alcançai minha graça que eu vos peço. Eu vos prometo, ao bendito São Judas Tadeu, lembrai-me sempre deste grande favor, e nunca deixarei de louvar e honrar como especial e poderoso patrono, fazer tudo que estiver ao meu alcance para espalhar a vossa devoção por toda parte. São Judas Tadeu, rogai por nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei especialmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Quero lembrar que eu quero fazer uma proposta para vocês. Se vocês vierem na quinta-feira fazer o trio pascal, quinta-feira, missa de lava-pés, sexta-feira, celebração da morte de Cristo, sábado, a gente faz a vigília pascal, que aqui a gente pode ficar aqui sobre a observe até 7 horas da noite, 7 horas para celebrar da noite. A gente celebra 5h30, a vigília pascal. E até quem pode vigília na sábado, é só a noite, né? Então, quando o sol já estiver baixado, a gente pode fazer a vigília pascal no sábado, porque domingo a gente já sabe que tem a missa no domingo da Páscoa, né? Celebrar quinta-feira, se vocês vierem, se vocês quiserem, vou aqui com vocês. Quinta-feira santa, a missa do lava-pés. Sexta-feira, 3 horas da tarde, a celebração da morte de Cristo, né? Não é missa, é celebração, por isso que pode ter missa. E no sábado vamos ter a vigília pascal e domingo tem a missa de Páscoa. Né? Então, vocês estão pensando aí, vocês vierem, eu estou aqui para fazer com vocês. Celebrar aqui a nossa Semana Santa também, como nas outras igrejas vão celebrar. Nós também podemos celebrar aqui a nossa Semana Santa. Tá? Então vocês vão me dar a resposta depois. Temos um domingo aí, 5 domingos, a 40 tem 5 domingos. Então tem um domingo para a gente responder, tá? Podia fazer, sei lá, um pouco do. Não viajar, vamos dizer assim, não viajar. Fazer esse sacrifício, né, da quaresma, para ficar aqui, para a gente celebrar junto, né? Lá no domingo de Ramos vamos ter, né? Domingo passado está chovendo, domingo de Ramos. Foi. No ano passado eu fiz aqui no limão, vamos fazer do mesmo jeito, tá certo? Então, agora vamos preparar para recebermos a bênção do nosso bom Deus. O Senhor esteja convosco, Está no meio de nós. abençoe-o Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e que o Pai do Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Até quarta-feira. Salve São Judas.